Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Se você curte quadrinhos, se você curte RPG e está chegando agora, seja muito bem-vindo, dá uma explorada aí no canal, tem muito conteúdo bacana. E se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre Pantera Negra, A Fúria do Pantera. Cara, assim, se você ainda não leu essa história, se você não conhece muito do Pantera Negra, se você começou a prestar atenção no personagem por causa do filme, fica aqui, assiste o vídeo até o final, porque tem muita informação, tem muita coisa interessante pra gente comentar a respeito dessa história, beleza? E assim, pra gente começar, eu vou contextualizar algumas situações, então segura aí, calma, paciência, porque depois eu vou entrar na história, mas contextualizando, eu acho que vai ficar mais interessante e vocês talvez entendam um pouquinho melhor o que eu quero dizer com essa importância da história da Fúria do Pantera. Olha só, o Pantera Negra ele foi criado em 1966. Ele estreou na revista do Quarteto Fantástico, número 52, e ele foi criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Só que depois dessa primeira aparição, ele ficou fazendo participações especiais nas histórias do Quarteto Fantástico e depois dos Vingadores. Chegou a se unir aos Vingadores e tal, mas ele nunca teve um destaque, ele, o Pantera. Ele é aquele tipo de personagem que quem é fã de quadrinhos sabe que ele é um personagem importante, relevante dentro do universo Marvel. Ele tem uma posição de destaque dentro do lore, vamos dizer assim, né, da Marvel. Mas que isso nem sempre se reflete ou se refletia no passado em destaque no personagem, com histórias e com lançamentos específicos para ele. Tá? Ele nunca foi um personagem de primeira linha em termos de vendas, tá? Só para deixar claro. E uma parte do que fez o personagem conseguir um destaque maior é justamente esta história aqui, A Fúria do Pantera. Mas como é que essa história surgiu? Como é que a Marvel autorizou isso aqui? Olha lá, como eu disse, o Pantera foi criado em 66, mas foi apenas em 1973, quase 10 anos depois, que ele teve a primeira sequência de histórias solo, que foram publicadas numa revista chamada Jungle Action. Ou seja, não era nem uma revista Pantera Negra, né? A Jungle Action era uma revista que já existia há um tempo na Marvel, estava mal das pernas ali, e criou-se aquela situação que a gente costuma ver de vez em quando nos quadrinhos, que olha, isso aqui tá mal, alguém quer assumir, alguém tem alguma ideia para revolucionar isso aqui, para, né, dar uma sacudida nas coisas? Tem, olha, faz o que tu quiseres aí, eu vou te dar uns parâmetros básicos, faz o que tu quiser aí, vamos ver se vai dar certo. É mais ou menos isso que aconteceu com o Pantera Negra. Nessa época, quem estava revisando as histórias era uma pessoa chamada Don McGregor, que é o escritor desta saga. Don McGregor, ele não é um grande nome dos quadrinhos e tal, nem nunca teve um sucesso estrondoso, mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso lá no final. O Don, ele olhava as revistas da Jungle Action, que nessa época estavam inclusive republicando histórias antigas, e o que ele via? Aqueles personagens brancos, loiros, altos e fortes, homens e mulheres que estavam atuando em uma África totalmente descaracterizada e de uma certa maneira uma visão estereotipada da África. E ele reclamava, olha só, em 1970 ele dizia, poxa, como é que a Marvel publica um negócio desse aqui? A gente precisa de histórias que sejam ambientadas na África com personagens africanos. E ele chegou lá e vendeu essa ideia para a Marvel. Que, como eu falei, a revista estava mal das pernas. Tá, bicho, a gente só tem um personagem, na época, só tem um personagem que é realmente africano, que é o Pantera Negra. Então, pega o Pantera Negra, faz o que tu quiser aí nessa revista e vamos ver o que sai. Aí, o Don McGregor se juntou com o Rick Buckler, que é o desenhista das primeiras edições, das primeiras 3 edições, e começaram a conceber essa saga. Qual é o diferencial deles? Que hoje em dia, olhando em retrospecto, a gente consegue entender e compreender um pouco melhor as coisas. Primeiro, é uma história totalmente ambientada na África, em Wakanda,
e isso foi uma determinação da Marvel, mas foi de encontro ao que ele queria, né? Todo o elenco de personagens é composto por heróis, coadjuvantes, todos os personagens são negros, o que na época foi uma grande revolução. A gente está em 1973, tá? E outra, hoje em dia, olhando em retrospecto, essa saga que o Don McGregor criou, ela é considerada por muitos, entre aspas, como a primeira graphic novel. Por quê? Eu estou falando aqui saga desde o início porque ela foi uma história em 13 partes publicadas na Jungle Action. E assim, a maioria das histórias ela funcionava como uma história fechada, mas elas todas tinham uma linha mestra e se interconectavam e foram formando essa saga chamada A Fúria do Pantera. Outro ponto que é bacana da gente destacar é que foi aqui que surgiu o Eric Killmonger, né? Eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho da revista. Olha só, justamente na primeira edição, a gente tem aqui o Eric Killmonger, que na época também atendia pelo codinome Terror Negro. E assim, apesar dele ser um personagem visualmente bem diferente do que a gente viu no cinema, né, na adaptação para o cinema do Pantera Negra, muita coisa que está presente aqui nessa saga serviu de alguma forma de inspiração para o filme. Por exemplo, como é que começa aqui a história? Só para a gente ter uma ideia. O Pantera Negra passou muito tempo nos Estados Unidos, auxiliando o Quarteto Fantástico, integrando os Vingadores e tal. Então, quando ele resolve voltar para Wakanda, as coisas não estão exatamente do jeito que ele deixou. Tem uma certa revolta, uma certa revolução entre a população, rebelião entre a população de Wakanda, comandada justamente pelo Eric Killmonger. Poxa, o nosso rei, o nosso soberano, abandonou o país? Que negócio é esse? Então, quando o Pantera volta, e ele volta acompanhado da namorada dele da época, Mônica Line, vocês vão entender por que eu estou falando dela aqui, essa é a situação que ele encontra. E logo no início, na primeira história, já tem o maior quebra-pau aqui entre o Pantera e o Killmonger, e termina como com o Pantera sendo jogado da cachoeira. Uma cena que é semelhante, ou pelo menos remete, né, ao que a gente viu no filme, no confronto dos dois personagens. E olha só, a partir daí, cada uma das histórias vai apresentar o Pantera enfrentando um desafio novo, e a gente vai ter aqui uma vasta gama de inimigos, né, de oponentes para o Pantera, mas no final das contas, tudo isso, todos esses desafios vão estar interligados com a revolta, com a rebelião do Killmonger. Ele não vai aparecer em todas as histórias, mas tudo está de certa maneira sendo orquestrado por ele. E por que também dizem que essa é uma das primeiras graphic novels, pode ser considerada? Porque assim, o roteiro ele tem uma profundidade que não era comum na década de 70. Tá? A gente vai ter a história principal, que são esses desafios do Pantera, e a gente vai ter algumas histórias ou algumas partes dedicadas a tramas secundárias de outros personagens, como por exemplo a Mônica Line. A Mônica vai servir para mostrar o impacto de um estrangeiro chegando em Wakanda. E por falar em Wakanda, essa é a primeira vez nos quadrinhos que a gente explora esse país, que a gente conhece um pouco melhor como ele funciona, como é que ele é. Então as histórias servem um pouco para isso também, para ir mostrando diferentes regiões dentro de Wakanda. E olha só, deixa eu mostrar aqui, porque assim, a arte também é extremamente bonita. Tá? A gente está ainda aqui nas primeiras edições com a arte do Rick Buckler, mas depois eu vou mostrar outras cenas também. Mas a revista como um todo, as splash pages, as cenas de ação, elas são extremamente bonitas e interessantes de olhar. Mas olha só, voltando para a questão do Wakanda. Hoje a gente está acostumado a ver Wakanda como aquela nação super civilizada, que nunca foi conquistada por nenhum colonizador e tudo mais. Aqui, e que sempre foi assim, tá? Aqui, nessa época, as coisas são um pouquinho diferentes. A gente ainda tem uma Wakanda que não está acostumada com a tecnologia. Segundo é dito aqui,
o Pantera, o T'Challa, foi quem começou a implantar essa revolução tecnológica, né, em Wakanda. Então a gente ainda tem aquela discrepância de áreas que são mais rurais, vamos chamar assim, e áreas extremamente tecnológicas. E muitas pessoas, muitos habitantes ainda não estão acostumados com essa questão da tecnologia, né? É mais ou menos isso, mas assim, de novo, foi a primeira vez que o Wakanda foi abordada com mais detalhes, né, nos quadrinhos. Então, assim, estavam começando a construir uma história sobre o Wakanda, ou então como o Wakanda funcionava. Olha só, mais um pouquinho aqui da revista, né, com título integrado com arte, muito bacana. Ainda está aqui no Rick Buckler, mas isso é interessante também. A gente tem vários nomes conhecidos que atuaram nessas histórias, provavelmente estavam ainda em início de carreira e como arte finalistas. A gente tem Klaus Jansson, a gente tem o P. Craig Russell, né? Até o Gil Kane desenhou uma história aqui. Então, assim, tirando esses detalhes, a gente tem também o que hoje são grandes nomes dos quadrinhos que trabalham nessa história. E assim, em termos de narrativa, o lance vai mais ou menos por aí. O Pantera enfrentando desafio atrás de desafio até chegar no Killmonger novamente. Outra coisa que eu acho interessante da gente comentar, olha, a gente vai ter muita coisa que aí eu acho que é tipicamente uma referência àquelas histórias de aventura na selva de antigamente, de tipo Tarzan, esse estilo, né? O homem contra o animal. Aqui, talvez a única coisa que esteja um pouco estranha para nossa visão de hoje é que, na grande maioria dos casos, para não dizer todos, algum animal cruzou aqui na frente do Pantera, caixão. Pode encomendar o velório, não tem conversa, ele mata. É cobra, jacaré, rinoceronte, até dinossauro aparece aqui em algumas histórias. E o Pantera não conta a conversa. Só que assim, isso também, além de ser um tipo de cena clássica dessas histórias de aventura na selva de antigamente, o que é interessante aqui? Como eu falei, o texto ele tenta dar uma certa profundidade para as coisas. Esses embates do Pantera com esses animais, eles são descritos longamente. Ou seja, é um duelo mesmo, é um desafio real para o personagem. O Pantera aqui, ele não é super preparado, ele não é super poderoso, ele fica todo lascado aqui em várias partes da história. É uma coisa sofrida mesmo. E a maneira como o texto coloca isso, a minha impressão, pelo menos, é justamente para ressaltar isso. Deixa eu ver se eu consigo localizar alguma outra aqui rapidinho. Provavelmente não. Mas assim, todos esses desafios que ele vai encontrar, você vai ver, olha só, tem, por exemplo, tem uma quantidade grande de texto, principalmente porque a gente está acostumado para hoje, né? Então, qual é o objetivo disso? É justamente dar o peso devido das coisas. Seja o confronto do Pantera com algum animal, seja o confronto dele com alguns dos inimigos, né? Então, assim, tudo é muito descrito e, de uma certa forma, até poética, entre aspas, né? Eu li algumas coisas sobre essa história dizendo que, poxa, ela se passa 10 anos ou mais de 10 anos do Cavaleiro das Trevas, da fase do Frank Miller, do Demolidor. Então, assim, muitos críticos consideram essa história tipo um clássico perdido, um clássico que foi ignorado, né, durante muito tempo. Talvez essas histórias só tenham sido redescobertas justamente pelo sucesso que o Pantera Negra fez nos cinemas, né? Olha só. Olha isso aqui. Né? Muitas cenas interessantes, uma arte legal, uma arte que dá movimento, que dá ação para as coisas. E aqui a gente já está no Billy Graham, que é o desenhista que veio depois do Rick Buckler, que também é pouco conhecido, né? Não é considerado um dos grandes nomes dos quadrinhos, mas é um dos primeiros desenhistas negros da Marvel, né? Então, assim, tem muitos detalhes interessantes se você for pesquisar e procurar a opinião de grandes nomes dos quadrinhos a respeito dessa história. Todos elogiam bastante, todos consideram ela um clássico perdido, né? Uma opinião que eu encontrei quando eu estava pesquisando aqui para fazer o vídeo foi do Dwayne McDuffie, já falecido, né? Mas que é um dos criadores do universo Milestone, né? Do Super Choque e tal, daquela galera. E ele recomenda fortemente essa história. Olha aqui.
tem muita coisa interessante, você tem muito como é que eu vou dizer, aprender até, né, sobre o Pantera Negra e sobre a arte de fazer quadrinhos, porque você tem uma narrativa que é extensa, especialmente para a época, 13 edições, né, era uma coisa meio que impensável, mas que ela é bem amarrada e ela é bem costurada, formando uma saga, uma unidade, né, no final das contas. Por isso que ela é considerada uma das primeiras graphic novels. Olha, aqui chega o Killmonger de novo, aqui a gente já tem uma parte de Wakanda que tem um negócio dos dinossauros. Claro que muita coisa foi sendo alterada com o passar do tempo, ajustada, mas o início está aqui. Essa foi a primeira grande história de destaque do Pantera Negra, né? Então, contribuiu com certeza para que ele conquistasse mais fãs. Ela não foi um sucesso comercial na época que ela foi lançada, né? Tanto que depois que acabou aqui, o Don McGregor escreveu mais algumas outras histórias, depois a revista foi definitivamente cancelada, mas a semente do que era o Pantera Negra, um início de definição melhor do personagem e do país de origem dele, começou aqui. Então, assim, é uma história que é extremamente interessante, que é, de fato, um clássico. Se você só conhece o Pantera dos cinemas ou de histórias mais modernas, eu de verdade acho que vale a pena dar uma chance aqui para a Fúria do Pantera, tá? Aqui você vai ter a saga completa, olha eles de novo aqui na cachoeira. A saga completa. E como é de praxe nessas edições da Salvat, você vai ter aqui um texto no final explicando com um pouco mais de detalhes algumas das coisas que eu falei aqui, dando outras informações, enfim. Bom, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa dica de hoje. Sugiro fortemente que vocês leiam essa história, tá? Espero que vocês tenham curtido, que tenham assistido o vídeo até aqui. Deixa aí o seu like, seu dislike, o seu comentário, a sua sugestão, se você já leu, se você quer ler, enfim. E a gente se encontra numa próxima resenha.